Como é que estão, pessoas, amigos, jovens, pessoas de idade? Na verdade, eu gostaria que fosse um número maior de visualização, né? Mas não depende de mim. A questão aí estamos aí na Berlinda, né? Até a palavra Berlinda eu quero descobrir o significado real. Berlinda, significado. Uma carruagem, uma caixa de transporte de imagens e uma brincadeira infantil. Não é o sentido que eu quero dar. Na verdade, a minha ideia é o seguinte: eu tô à mostra aí, né? Eu tô na vitrine, né? Quer dizer que a palavra Berlinda não é bem o que eu pensava. Bom, e a gente tem que se conformar, né, pessoal? Porque nós sabemos que de repente Deus tem um plano, de repente uma pessoa, né? E de repente é com uma pessoa e todos os esforços é para uma pessoa. Nós sabemos de grandes pregadores que converteram muitas vidas, multidões, mas isso aí é um mistério, né? Na verdade, a conversão é um processo que extrapola o nosso entendimento, né, pessoal? Hoje eu acordei pensativo, o que eu vou falar? Eu não quero ser uma pessoa repetitiva, né? Eu já contei muitas coisas sobre experiência minha, em outras épocas, eu já tenho idade, né? A minha idade já está um pouco avançada, né? Segundo IBGE, eu já sou velho, né? Passei dos 60, mas estou aqui, né? Na verdade, eu vejo pessoas aí que menos idade, bem menos, estão acabados, tão feias, estão, sei lá, o espírito aborrecido, entristecido, a alma, né, desesperançosa, né? E eu me sinto feliz, bem, né? Quando eu fui lá para o Uruguai, para o Paraguai, a nossa batalha era diária, porque nós vivemos um tempo ali né, uma expectativa, de repente, mudança ali nós pegamos os anos 98, 99, né, 2000, era uma expectativa de mudança, né? Havia todo um temor que acontecesse alguma coisa arada e tal. E a gente aprendeu. Eu estava observando aqui há pouco, né? Aí eu olhando ali uma cena lá na Rússia, na Alemanha, né? Esse conflito da Ucrânia e tal, não parei muito tempo para assistir. Mas a juventude, aquele momento ali de busca, namoro, né? As pessoas interessadas em encontrar alguém e bebendo e de repente se corrompendo, mas é natural. O mundo, isso aí é natural, né? As pessoas, né? Vamos testar, vamos ficar juntos, vamos passar um dia, uma noite juntos e amanhã outro dia, né? Mas a bola de neve do mundo vai entrando e vai entrando. Quando vê, tem muitos lugares aí que as mulheres estão aí se oferecendo, mulheres assim bonitas, então aí, né?
mas o homem já não crê mais. Né? Uma pessoa, sei lá, a natureza humana, o homem em si, ele quebra a cara uma, duas, três vezes, quando vê ele não quer mais. Pessoas volúveis, pessoas que mudam de ideia, é o mundo. Né? Eu prego aqui, eu não sou igreja, e de forma alguma eu quero substituir igreja, não. A igreja tem que existir, tem que haver denominações, depende da pessoa se enquadra mais com um tipo né? De, sei lá, né? Pessoas que preferem tal igreja, outros preferem outra igreja, né? Tem aqueles que se convertem e, sei lá, preferem adotar um tipo de pensamento. Tem a questão étnica, que também é um fator que diferencia os rebanhos, né? Então, nós não podemos achar que tem que ser do nosso jeito. Tem N formas, N igrejas, N pastores. Né? Tem pastores que são mais, né, severos, talvez, em algumas doutrinas. Outros já levam mais solto. Né? E cada um, o propósito é preparar um rebanho para receber herdar a promessa de Deus, né? Morar com Jesus, o rapto da igreja, o desfecho de toda a história da igreja é agora, daqui a pouco, talvez, não sei quanto tempo demora isso aí. E a gente vê o mundo aí nesse... Eu falei a palavra berlinda pensando assim, um trapézio, a pessoa se equilibrando, mas não é. Talvez até seja, né? Aqui está a explicação diferente. Berlinda, do alemão e francês, Berline, uma carruagem leve e rápida de 4 rodas, de vidraças. Bom, mas a verdade é essa aí, né? E não é tão simples, às vezes, né? O tentador vem e tu tá sozinho, tu tá, né? Não vale a pena, tu não vai encontrar o que tu procura, desiste, né? Convida uma pessoa a morar contigo, testa, vê se dá certo. É o mundo. Mas a gente já tem uma história, né, de luta, de decepção, de fracasso, de ideias, de planos que não deram certo, de acreditar, às vezes, em pastores de maneira meio exagerada, que também não é muito bom. Pastores, de repente, influenciar, não, casa com a fulana e não tinha nada de Deus, foi um fracasso total. Isso aí é um pouco... são experiências que a gente viveu, anos da vida da gente, se reerguendo, um tombo, né? A coisa não é tão simples, pessoal, porque o pastor está ali, ele quer resolver os problemas da igreja e tal, mas de repente, né? Agora o filho dele, ele não deixa casar com a fulana, não. Ele vai buscar em outro lugar. Tem de tudo. A igreja às vezes tem, e um pouco é a negligência mesmo da pessoa, né? Esperar no Senhor, confiar. E agora eu estou esperando. Então passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e confiança e oração, né?
Até a pessoa ter maturidade espiritual, isso aí tem um preço. Não é tão simples, né? E a gente falar para esse mundo, né, sobre Jesus, de repente eles, sei lá, aquele momento que a pessoa né, vai estar realmente preparada, assim, interessada em ouvir, tem um momento lá que às vezes demora. Normalmente a pessoa está distraída, ela não tem interesse algum de ouvir falar de Cristo, né? Mas. E outra coisa, nós estamos aí às vezes para quebrar a cara mesmo, né? Aprender, né? Na Bíblia tem passagens ali que fala, por exemplo, de situações, né? O descendente lá né, do patriarca, né, Jacó, aquele que recebeu a bênção, né, o Judá, ele teve problema na sua vida sentimental, deitou lá com a mulher e por fim descobriu que ela era uma, né? Tem uma história longa por trás de Judá. Então, às vezes, o caminho do homem, ele é longo, ele tem lugares, tem tropeços, né? E a pessoa tem que ser maduro, porque as nossas experiências pessoais, elas ficam reduzidas quase a nada, se comparada né, com as coisas do Senhor, as promessas de Deus, a experiência, sentir a presença do Espírito Santo, né? De repente tu vai na igreja, o pregador lá, usado por Deus, e a pessoa não sente nada, naquele dia ela não está preparada, a cabeça dela está dispersa. E às vezes a pessoa vai na igreja, o pregador simplesinho, uma mensagem qualquer, a pessoa é tocada por Deus. Então, o mundo é cheio né, parece contradições, mas é verdade, né? Os anos de sofrimento que eu passei, hoje eu sei. Eu não quero, né, tropeçar, voltar, né, retroceder no tempo, né? Ter que depois, de novo, passar por todo um processo. Não. Né? Eu já falei outras vezes, a pregação, o cristão, quando ele começa a orar, Senhor, faça a tua vontade, aí a coisa começa a andar. Aí revela, por exemplo, maturidade, revela a pessoa já está num patamar elevado, né? Quando a pessoa começa a entender que a vontade plena do Senhor é a melhor. Me perdoe, pessoal, isso aqui eu coço, minhas costas, eu tô com calor e a camiseta meio grudando. E ainda que choveu, né? Porque tem um tempo que o homem ele está preocupado em resolver seus problemas, ele quer resolver, ele quer namorada, ele quer emprego, ele quer trabalho, ele quer roupa, ele quer tudo, ele quer, né? Entendeu? E aí o espírito aí do mundo, a pessoa de repente atordoado, como é que vai ser? E Trump, e Putin, e política, né? E Bolsonaro, né? Tem gente que ama o Bolsonaro, sei lá, embora existe muita, né?
Existe, não dá para entrar de cabeça, né? As atitudes do homem meio, enfim, eu não estou aqui para falar de política, né? Mas, né? O homem de Deus é um homem de uma esposa, um homem fiel, é um homem que de repente sofre na carne, mas ele se mantém firme na mesma posição, ele não muda, ele não se contradiz. O homem certo, o homem que nós, em princípio, devemos ser, é uma pessoa que vem a luta, vem o vento, a tempestade, ele permanece, ele não muda, não altera a maneira de pensar, né? Eu oro pela minha família é minha base, meu alicerce, né? Depende, meus irmãos, a minha mãe, né? Nós vivemos praticamente, somos um grupo de pessoas, um depende do outro, né? E Deus se agrada disso. O plano de Deus é com a família, né? Hoje o que nós vemos aí, a família, cada um procurando sua vontade, seu interesse. Não existe mais vínculos afetivos. Uma mulher aí, agora há pouco, botou veneno num bolo, matou, sabe, várias pessoas aí da sua família, né? E morreu e depois morreu de novo. Isso aí, a mente humana é um laboratório. Se a pessoa não vigia, não nutre ele, não dá alimentos bons para ele, começa a se contaminar, internet, influência daqui, dali, sabe? Maus conselhos. Quando vê a pessoa se contamina, a mente fica poluída, o espírito maligno começa a influenciar, né? A pessoa faz tal coisa, né? A pessoa não honra, por exemplo, o contrato feito, né? Ele toma decisões e depois não cumpre, né? Faz, de repente, cria lá, compra coisa, não paga. É uma pessoa, assim, vamos dizer, desonesta, infiel, né? E quando vê a pessoa se isola, fica, né? Quem é que vai dar hospedagem, vai convidar uma pessoa para morar junto, se o testemunho dela não condiz, né? Eu tenho um amigo meu aí, eu já falei, o cara se envolveu com droga, às vezes pede dinheiro e diz tal coisa e não dá para confiar. De repente pega o dinheiro e vai comprar droga. Então, o homem, quando ele entra nessa fase, que ele começa a decair, né? Mas o que está acontecendo é que Deus está levantando pessoas. Parece que deu uma falha de luz. Deus está levantando pessoas aqui na minha cidade, fora, em outras cidades, em outros países, pessoas para testemunhar, para falar, pregar, usar a internet também, né? Através da internet nós podemos passar conhecimento, experiências, né?
Eu tenho tempo, Senhor, eu tenho tempo, pessoas que me assistem, é que eu estou sozinho, muitas vezes estou falando com Deus, então não se entenda aí, de repente eu. Mas a verdade é sim, eu tenho tempo. Eu oro no meu quarto, eu oro, eu medito, né? Vem a insegurança, o que vai ser de mim, da minha família e tal, um certo temor, um medo, assim, né? Isso aí é normal que em determinados momentos a pessoa se sente meio insegura, fragilizada, um comentário, enfim, né? Mas a gente vai na oração, né? Sozinha ali no quarto, sem ninguém para, né? Para influenciar ou para contrariar. Tu tá ali no teu quarto, tá orando, tu tá orando por pessoas, né? Ninguém tá te, te influenciando as tuas decisões, é tu e Deus, né? E aí o Espírito Santo vai te preenchendo, vai te dando paz, né? Nessa história, por exemplo, casamento, lar, família, nós podemos ver. Os lares hoje estão. Não são muitos os lares firmes, né? Hoje é muito normal o homem solteiro, a mulher solteira, a mulher separada, divorciada, isso existe muito, né? E aí quando vê, né, surge os conselhos, olha, faz assim, faz desse jeito, testa, experimenta, e papapá. E aí quando vê, né, a Bíblia fala que um abismo atrai outro abismo, né? E quando vê a jovem, ela se expõe, ela de repente se expõe até demais, e às vezes o cara é um mau caráter, né? Depois chantageia a guria, né? E conta, e... Mas isso é coisa de mau caráter, né, pessoal? Mau caráter sempre teve, né? Não é a Bíblia que vai mudar, não é foi para a igreja. Mau caráter, ele é mau caráter. Existe talvez o mau caráter que Deus muda e ele se torna uma pessoa de bem, mas eu digo assim, normalmente, assim, sem influência de Deus, a pessoa tem uma natureza. E alguns eles são assim, calaveira, como se diz, né? É aquela pessoa que a gente tem experiência na infância, né? Pessoas que nos prejudicaram, mas enfim, né? Pessoas até que em alguns aspectos se deram bem, procriaram, família numerosa. A minha família, eu, meu irmão, a minha irmã e 2 sobrinhos, que vieram por intermédio de uma jovem que teve lá um caso com meu irmão, nasceu 2 crianças. E só, entendeu? E estamos aí, estamos felizes. Eu não estou murmurando, Senhor, né? Por quê? Por que isso? O Senhor sabe, né? O Pai Todo-Poderoso sabe os anos que eu tive envolvido na obra, os frutos, né? A experiência que eu adquiri. O Senhor sabe. Isso aqui eu herdei lá do Paraguai, tererê. Ah,
Ah, glória a Deus. Nós vimos a realidade espiritual das nações, essas duas nações que eu tive, Uruguai. A gente é prudente no falar, não vai, sabe? Mas eu vi, Deus me mostrou, né? Veio o cara lá e pregar e falar e comentar e contar. Eu sei, ninguém precisa me dizer, Deus me mostrou como é que é, né? A situação em tal país, na questão, né? Moralmente falando, Deus me mostrou. O Uruguai, eu acho que foi até mais do que no Paraguai. No Paraguai, muita luta. Eu tive lá experiências e de repente ajudei lá pessoas também, na minha presença, né? Mas eu tirei assim, a minha presença no Paraguai foi para me restaurar. No livro que eu escrevo, se a pessoa for um pouco assim atenta, né, ela vai descobrir. Eu conto ali praticamente a minha vida toda, né? De repente uma falha ali, um erro, um tropeço, eu voltava destroçado. Essa história de fazer missão, pessoal, né? É tu enfrentar lá cara a cara fortalezas, né, espirituais. Se o cara não está preparado, não aguenta. Mas meu Deus me preparou, me ajudou. Eu fui sensível, né? O Espírito Santo me alertou, para me preparar em momentos difíceis lá, né? O Espírito Santo falou comigo. E quando eu precisei, eu estava preparado. Agora, se eu fosse um cara meio displicente, relaxado, não dá, né? Não andar com temor, não cumpriu, né? Deus mostrar uma coisa, a pessoa ignorar, talvez o resultado não ia ter livro, não ia ter nada, né? De repente até um processo aí, né? Tem pessoas que vão para um país e se dão mal, né? De repente até envolvimento com a polícia, coisa arada, né? Então hoje a minha mensagem, né, tem a ver com constância, né? Não importa os boatos, não, o mundo em si não importa, não, sabe? Assumiu tal governo, tal presidente, e ele fala tal coisa, e não sei mais o quê, e os boatos aí que surgem, né? Porque tem gente, né, que publica coisa assim, né? Que vai acontecer tal coisa, uma catástrofe, que o país está quebrado, que não sei mais o quê, sabe? Mensagens assim para. E se tu não é atento, se tu não está firmado na rocha, a rocha é Jesus, tu começa a acreditar em coisa e quando vê, tu tá escutando aí, né? Seminário, palestra de motivacional e coisa arada. A verdade, sabe, pessoal, é que essa caminhada nossa é aprendizagem, aprendizagem, né? Eu falei e outras vezes nas lives que eu faço, eu sei o que é uma pessoa doente de Alzheimer, eu sei, eu vivi,
Deus permitiu eu sentir a aflição, o desespero, né? Eu saí de casa assim, ansiado, caminhando para sair aquele mal-estar. Foi um tempo da minha vida que Deus me permitiu ali passar, né? Desde que eu fui uma vez num seminário aí de uma pessoa aí sobre Alzheimer, e ela expôs e contou e tal, e fizeram lá uma cerimônia, lá nem vou dizer cerimônia, a palavra meio estranha, mas fizeram lá uma representação assim, vamos dizer, algo lúdico, né? E, e por fim eu passei uma época sofrida mesmo, né, pessoal? Mas eu entendo que o Espírito Santo me deu isso para superar, para vencer, para poder, de repente, né, poder aconselhar, ajudar outras pessoas, né? A esposa de um funcionário do meu irmão se enfermou. Isso é um espírito. Um dia eu estava andando na rua, assim, eu acho que eu estava a pé mesmo, e eu vi ela dirigindo no carro, ou eu estava dentro do carro, não me lembro direito. Eu visualizei ela e vi a fisionomia dela, sabe? Pessoa assim, ela estava em estado de pânico praticamente, né? É espiritual, pessoal. A própria medicina diz que a grande parte das doenças tem um fator espiritual, né? Quer dizer que o médico, eu entendo assim, o médico ele é educado e preparado para deixar de lado a questão espiritual, né? Eles não são muito assim apegados a essa questão espiritual, enfim, Deus e Jesus, Espírito Santo, essas coisas, né? Para o médico isso aí é conversa, né? É papo. A mente dele é preparada para tomar decisões com raciocínio, né? E eu acho que até é correto, né? Mas não impede que muitos médicos começam a se deparar com essa realidade, com o mundo espiritual. Eles começam a se dar conta que existe um mundo espiritual, né? Coisas, de repente, experiências pessoais. Nós vemos muitos relatos na internet, pessoas que testemunham aí, né? Pessoas naquele momento ali de partir, de morrer. Eu tive também experiência nessa parte e não é nada agradável, né, pessoal? Existe um mundo espiritual, né? Existe um céu, existe um inferno, né? Quando a pessoa ela está em paz com Deus, ela não se abala, né? Ela caminha na rua, as pessoas observam, ela transmite paz, bem-estar. Agora, quando a pessoa está atribulada, as pessoas querem se afastar, querem evitar, se aproximar. É isso aí. Mas a experiência que eu tenho, né, é que Deus chama, Deus prepara, Deus capacita, Deus envia, Deus dá atribuições, né? Deus chama para trabalhos específicos, sei lá. Essas lives que eu estou fazendo, eu nunca pensei em fazer. Tem pessoa que de repente me assiste e diz assim, o cara ele fala coisa meio na carne, né? Ele
não é tão certinho, tão santinho, né? E de repente ficam até, né, assistindo a gente para ver se vai ter uma falha. Mas tem outros que estão, né? Eles estão assistindo e de repente o Espírito Santo está falando também, né? E estão aprendendo, estão crescendo, né? E então Deus me chamou, né? Eu tinha sempre um desejo assim de fazer algo para Deus, tanto que eu fui para o Uruguai, para o Paraguai, né? E enfim, né? Mas quando eu estava aqui em Santa Rosa, a luta, problema, não tinha ambiente para eu gravar vídeo. Eu passei anos aí na prova, na luta, né? A igreja que eu congregava é aqui, essa rua aqui. Aqui nós somos numa esquina, no prédio, tem uma rua assim e outra que desce. Essa rua que segue aqui do lado, logo em seguida ali é a igreja que eu ia. Eu lembro que momentos difíceis eu caminhando para a igreja, porque naquela época ainda não tinham feito asfalto aqui na rua, era calçamento, e eu caminhando, e aquela sensação assim de aquela luta, né? O que tu quer com a igreja, pai? E eu teimando, né? Teimando, porque as coisas de Deus não é assim, sabe? Ah, porta aberta, e vem, que é uma maravilha, e Deus te dá tudo, e é uma bênção. E é sofrido, pessoal. E eu ia na igreja às vezes não abria a boca, quando muito falava lá umas duas, três coisas com o pastor, ficava lá, né? O processo todo, né? Deus trabalhando no meu caráter, na minha vida, né? Um tempo atrás nós não tinha carro. O carro do meu irmão, o meu irmão tinha um carrinho e aí capotou. Mas antes disso, nós não tinha carro. Quando precisava de carro, eu pegava o carro do meu irmão emprestado. Então, tudo a pé, e até que surgiu aí uma oportunidade. A minha tia tinha um carrinho usadinho, comprou outro melhor e nos ofereceu e nós compramos um carrinho. E foi uma bênção, né? Facilitou, enfim. Então, mas na igreja aqui era tudo a pezinho, a pezinho, a pezinho. Depois, mais tarde, eu comecei a desfrutar desse conforto, né? Então é um tempo que é um depósito que eu tenho comigo, né? Que me forjou uma pessoa nova, um homem maduro, vamos dizer, né? Porque tem várias fases. O cristão tem várias fases. Tem a fase nominal, ele é um crente, ele é um cristão, fulano, é. Mas ele não está firmado, ele não tem experiência. Ele veio uma mulher lá, meio se exibir para ele, já balança. Veio um cara lá com a proposta, sei lá, meio ilícita, o cara fica na dúvida. O cara não está preparado ainda. Né? Então, quando veio, Deus me chamou agora, foi o que? Ano 23, né? 2023, né? Deus falou comigo, prega.
E quando veio, eu já estava aqui, a pecinha, eu tinha botado essa mesa, o computador, a internet funcionando. Chegou um momento que, né, a onisciência de Deus já tinha me preparado tudo. A minha segurança, por exemplo, a minha estabilidade econômica, eu dependo de aluguéis, eu dependo disso, eu dependo um pouco. Eu não tenho uma vida regalada. É tudo dinheiro controlado, mas eu me mantenho, eu pago a minha comida, eu pago as minhas contas. O meu irmão também se firmando no seu trabalho. Também muita oração, muita oração. Então, Deus, ele é metódico. Ele tem um propósito lá, ele vai preparar a pessoa. Ele não vai chamar a pessoa ainda despreparada. Não. Vai ter o tempo que ele vai preparar. De repente a pessoa sai lá do mundão, cheio de carapicho, né? Que é aquelas coisas que aderem na roupa. Né? E ele tem que limpar, ele tem que tratar a pessoa. Sinceramente, eu sou consciente, eu tenho mais de 60 anos, mas a minha aparência não. Eu me sinto assim, jovem até. Né? Mas isso aí é Deus que faz. Né, pessoal? A pessoa se sentir bem, né? Está bem. Como é que eu vou fazer live se eu estou atribulado? Né? Questionando isso e aquilo. Mas e futuro? O Trump aí está querendo tomar decisões lá, porque ele era sempre um figurão aí, lidava com dinheiro. Mas a verdade, ele vai ter que cair na real. A verdade, hoje em dia, nesse momento, né, Deus está tratando com o mundo todo. A passagem da Bíblia que fala sobre viver por fé é o que está acontecendo hoje. Não temos mais garantia de nada. Essa história, não, vou pegar um emprego e não sei o que, vou abrir uma firma e eu vou não sei o que, sabe? Hoje, eu confesso, eu penso assim, pelo menos, talvez algum divirja de mim, mas o empresário hoje que não está quebrado, que está conseguindo pagar suas contas, manter seus empregados, a folha de pagamento, ele está feliz. Nós estamos vivendo em momentos críticos, né? Essa história de fazer projeto de futuro, não sei mais o que, papai, né? Hoje em dia nós temos que viver por fé. A Bíblia diz assim, o problema de amanhã tu vai resolve o problema de hoje. Tem uma passagem que fala sobre isso. Deus proverá. O maná, quando caía do céu, né? O pessoal tinha comida para o dia lá, pronto, comeu. No início o pessoal juntou lá e né, acumulou lá, porque pensando, vai que amanhã falte. E no outro dia aquilo apodreceu, bolorou, sei lá, não prestava. Era para comer naquele momento, naquela hora, né? Deus proverá, entendeu, pessoal? Essa é a experiência que eu tenho, eu creio que é da parte de Deus eu falar para vocês. Não se atribula. Claro, não vai ficar de braço cruzado aí, esperando que, né? Deus dá sempre uma saída, uma estratégia para a pessoa viver
pagar suas contas e ter uma vida regrada, vamos dizer, né? Uma vida correta. Mas essa história de, né? Como muitos falam aí na internet, né? Pá, me liga aí que eu vou depositar tantos mil na tua conta, sabe? Achar estratégia, enriquecer esse tal influencer aí que disputou, concorreu a prefeito de São Paulo, né? O pessoal sabe, né? Ele é um influencer e tal, e ele dá palestra e etc, né? Para ganhar dinheiro, enriquecer. Esse tipo de visão, isso é uma visão fracassada. Se ele está ganhando dinheiro agora, mas vai chegar a hora que quando vê, né? A visão hoje é tu sobreviver, é tu se manter, é tu estar antenado, né? Confiando no Senhor, esperando o Senhor. Senhor, faça a tua vontade. Se de repente Deus tem uma esposa para mim, amém, mas seja feita a tua vontade. Né? E Deus proverá. Nós temos que entrar nesse caminho agora. E a porta é estreita. Né? O Senhor, Ele sabe que nós precisamos. Né? Sabe, eu posso dispor aí algum tempo na madrugada para gravar os vídeos, que de repente vão servir de bênção para pessoas que eu não conheço. Eu tenho uma infraestrutura, eu posso ser usado por Deus, pregar, mas eu também tenho que me preparar, eu tenho que orar, eu tenho que estar em paz com Deus, não estar atribulado, né, questionando e assim, vamos dizer, insatisfeito, né? A pessoa, quando ela é insatisfeita, ela está em pecado. Ela vai comer, né? Ah, mas essa comida podia ser melhor. Ah, só isso, Deus não me dá outra coisa melhor. E pá. É pecado. O servo de Deus, ele pega o alimento, esse pão, que bênção, esse café, que bênção. Às vezes tem lá um pedacinho lá de alguma coisa, junta com a outra, pá, tu se alimenta, né? Tu abençoa a comida. Tô com uma dorzinha aqui, que Deus repreenda em nome de Jesus, né? Nós temos que ser gratos, né? Na murmuração, o diabo lá se exaltou, quis, né? Quis ser maior que o Senhor e armou lá todo um esquema lá, né? Perverteu um terço dos anjos. Olha que a Bíblia diz, Satanás, né? Ele vai vir e muitos vão se iludir, vão acreditar nele. Esse tal de Elon Musk aí, não sei, mas ele é muito, como meu avô dizia, não sei se meu avô, minha mãe, garganteador. Ele se exalta, a pessoa que se exalta, né? Exaltado é Cristo Jesus, não tem outro, né? Aí de repente o Putin lá com o crucifixo ortodoxo no peito é mais justificado que o fulano de tal, que é o, né? Eu sei, eu creio. O Putin, ele leva a sério,
né, a igreja ortodoxa, enfim, né? Ele não está de brincadeira. E o Espírito Santo Deus usa as autoridades. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala lá, eu vou usar o Dário, o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que Deus usou Dário, Deus usou reis, né? Né? Então isso é normal, né? Presidentes, Deus usa. O presidente praticamente é um rei, ele que toma decisões, enfim. Nós temos que orar constantemente pelas nossas autoridades para que haja paz, né? A Bíblia diz, orar por Israel também. Eu não tenho orado tanto por Israel, eu reconheço, né? Porque tem muita mistura e coisa arada, mas o Israel espiritual, né, o povo de Deus, Deus vai tratar com Israel, né? O povo de Deus vai lá para Israel, feliz da vida, lá caravana e pá. A Aline, que é uma brasileira aqui de Porto Alegre, organiza lá, né, as caravanas, e o povo judeu lá não gosta. Eles saem daqui, mandam embora os evangélicos. Mas é lógico, eles não têm paz. Eles percebem os evangélicos felizes, alegres, né? A paz de Cristo. Eles não têm paz, são atribulados. Os judeus são atribulados. Né? O plano de Deus não sei qual vai ser, mas eles mais tarde, de repente, Deus vai mostrar para eles chegar à conclusão que realmente Jesus era o Salvador, o Messias, coisa que hoje eles negam. Eles esperam o Messias aí, não sei que Messias, não sei que Messias é esse. E quando vê, não é o Messias verdadeiro. Entendeu, pessoal? É. O povo judeu, a gente, nessa parte nós temos que orar, né? Porque a passagem bíblica que fala, né, tem que completar a plenitude dos gentios. Deus deixou a mente deles meio, né, embotada. É permissão de Deus para que os gentios, como eu, né, tivesse acesso à mensagem do Evangelho. Né? Muitas pessoas no mundo estão se convertendo, né? Enquanto os judeus estão lá meio as vendas nos olhos, como Paulo, né? Paulo, quando caiu do cavalo lá, perdeu a visão. E aí foi recuperar quando um servo de Deus foi orar por ele. E daí quando caiu, a Bíblia fala escamas, né? Mas era um bloqueio mental, espiritual, enfim. Aí Paulo se deu conta. Quem era ele perseguir Jesus, né? Quem era ele? E foi uma bênção. Paulo evangelizou a base da igreja toda foi praticamente Paulo que, né? Alguns discípulos lá do passado que começaram, né? O legado, enfim, que ele deixou, né? Fidelidade até o fim, né? Não olhar a circunstância. Paulo, se olhasse a circunstância, ele talvez, né? Perseguido, injuriado, machucado, né? Acidentes, né? Tantas coisas que Paulo passou, né? Preso. Mas ele sentia paz na cadeia.
A mente dele, Deus trabalhou, Deus, Deus deu sabedoria para Paulo, né? Ele de dentro da cadeia, ele estava seguro, ele podia escrever as cartas, ele podia, né, ali as epístolas, né? Coisa que ele, talvez fora ele não ia ter condição de fazer, né? Para uns, de repente, seria um tormento, preso. O Bolsonaro, Deus o livre, preso. Onde é que se viu eu, cara, exemplar? É, não aceita. E Paulo se sujeitou, e lá na cadeia ele produziu e fez, e pá. Né? O Lula também, né, tem uma mensagem, uma pessoa que falou que ele não recusou ali a cela, a cadeia, né? Aceitou, pronto. Convenhamos, né? O Bolsonaro tem lá uma extensa ficha, né? Não é fácil. Espírito Santo, aí ó. Tá aí. Agora, depois do rapto da igreja, a sensação vai ser diferente, pessoal. Eu experimentei. Deus me deu essa experiência. Experiência de... E agora? O que vai ser? E o que aconteceu? Espanto, pavor, medo, insegurança. Tudo, assim, uma sensação de abandono. Eu vivi isso, eu senti na pele, pessoal. Demorou mais de ano, não sei quanto tempo exatamente, mas eu fiquei em estado traumatizado. Eu questionava até a minha salvação, se Deus de repente tinha um plano na minha vida, se Deus me amava, né? E aí quando fui lá com o pastor para uma cidade aí, fui acompanhando ele e tal, e Deus me deu experiências ali profundas. A questão espiritual, nós aprendemos com alguém que sabe mais que nós. Não vamos aprender com, sabe? Com criança, podemos observar, aprender, lógico. Deus nos mostra coisas, enfim. Mas é um processo de, né? E a gente está aí, se alimentando, comendo, né? Se fortalecendo, pegando estrutura, maturidade, né? Vendo um servo de Deus, tendo experiência com Deus, etc. E chega um momento que o Espírito Santo diz, bom, agora Deus quer que tu comparta, que tu divida o que tu sabe. Não é assim. Para a pessoa abrir a boca, falar de Deus, tem que ter sofrido um bom tanto. Se a pessoa quer ensinar outra pessoa, é porque ela anteriormente se submeteu, né? A pessoa de repente quer ter o canudo, quer ter lá o título, mas não se submete ao pastor, não se submete ao líder da igreja, não se submete ao professor também na escola, né? Essa história da pessoa comprar o diploma, sim, em algum momento talvez funcionou, não funciona mais. De repente a pessoa ali, é um desafio, a pessoa não tem bagagem, não tem conhecimento. Nós vemos aí
pessoa perde a visão porque um médico inexperiente, a pessoa lá vai procurar lá uma pessoa para tratamento de pele, tratamento disso, daquilo, e às vezes se envolve lá uma pessoa inapta. Uma mulher perdeu assim parte dos lábios porque a mulher aplicou lá uma injeção, um produto que, né, casos e casos de problemas, porque a pessoa não está preparada, ela não se sujeitou a aprender, pegou de qualquer jeito um diploma aí, meio fajuto, né? Eu não estou olhando ali quantas visualizações tem as minhas lives, porque além do YouTube eu publico no Instagram, no Facebook, né? Deus sabe quantos estão me acompanhando, me assistindo, mas a verdade é que eu tenho que compartilhar, falar coisas, experiências e dar meu testemunho, né? E eu não estou querendo comprar briga com pastor, com igreja, pelo amor de Deus, né? Mas se Deus deu a possibilidade de pregar, amém, né? Eu vivi de perto, lá na igreja que eu congreguei no Uruguai, o pastor Ricardo, ele se manteve fazendo a obra porque ele pregava fora. Se ele fosse depender do dízimo da igreja, não tinha condição. Eu lembro bem, às vezes passava uma semana o pastor fora, viajando, pregando aqui, pregando lá. Ele percorreu o Brasil todo praticamente. Eu lembro que até surgiu a ideia de fazer um livro pro Ricardo, e eu no início eu me interessei, ajudei, trabalhei um tempo e por fim ele não mostrou muito interesse, eu também desanimei, né? Mas tinha um orelhão lá na divisa entre Livramento e Rivera, um orelhão assim, do lado brasileiro, né? Um orelhão do lado brasileiro, mas bem praticamente na divisa, e ele não funcionava. Quer dizer, não funcionava normalmente assim, né? E o pastor ia lá para ligar para as igrejas, agendar os trabalhos, né? Não pagava nada. Ligava para Brasília, ligava para São Paulo, para o Rio, Porto Alegre. E aí ele ganhava lá uma oferta boa, vinha, comprava comida, depende de alguma conta da igreja, ele ajudava. Essa história de que a igreja é tudo bênção, né? Tem gente que fala mal da igreja, dízimo, pra que dízimo? Né? Que é antibíblico dízimo. Uns pés de chinelo que não sabem nada, uns miseráveis, mesquinhos, gente, sabe? Nunca foram provados por Deus, não sabem nada de Deus. Uns miseráveis. Essa gente que fala dessa maneira, sabe? Estão tateando aí jardim de infância. Não sabe nada das coisas, dos mistérios né, do Senhor. Lamentavelmente. E a gente se depara aí com esse pessoal aí, né? Agora, para entrar num clube lá, e tem que pagar lá, se associar, eles pagam. Dão, né? Hipocrisia desse povo mesquinho, miserável. Né? A igreja lá do pastor Ricardo Amaral foi conquistada anos de luta, de sofrimento, de batalha.
E o pessoal chega assim, para abrir a boca, né? Abrir a boca é muito fácil, né? O Ricardo Amaral, eu falo porque foi uma pessoa que faz parte da minha vida, pregava no Uruguai, pregava aqui no Brasil todo, na Argentina, né? Ele fez missão na Argentina, em Buenos Aires também, teve igreja lá. Então, sabe, é lamentável que existe gente aí, né? Glória a Deus. Pessoas que de repente são não tão bem preparadas e se metem a querer fazer a obra de Deus e por fim dão um mau exemplo, um mau testemunho. Falta de preparo, né? A pessoa pensa assim, vou abrir uma igreja que eu vou botar uma placa aqui e está resolvido. Não é assim. Se Deus realmente toca no coração da pessoa, faça isso. Aí talvez né? Mas a Bíblia fala do precipitado, aquele que né, não mede, não está preparado, neófito, né? Pessoa neófita, a pessoa despreparada. Edson Ferreira, tudo bem? Talvez seja um servo de Deus, amigo nosso, não sei. Às vezes aparece algum irmãozinho aí, né? Então, isso aí. As minhas lives estão aí, sendo registradas, já tem um bom número, né? Eu acompanhei como é que foi a igreja, né, do Ricardo, nos anos tempo da minha vida, né, que começou uma igrejinha, era de madeira ali, da madeira mais barata que havia, né, como é que a madeira eucalipto, quando eles cortam a primeira, aqui eles chamam de costaneira, né, a madeira mais barata que existe, assim, era mais ou menos aquilo ali. E tinha os caibros ali que seguravam o telhado, era viga de eucalipto, assim, meio fina. Telhado de zinco, o pessoal jogava pedra, né? Era o chão, era meio, não era exatamente terra, era um piso assim, meio, sabe? E foi ali a experiência que eu tive. Aí uma vez o pastor Ricardo convidou uns irmãos de Giruá para visitar a igreja e depois ele saiu comentando que não foi bem recebido, que isso, que aquilo e tal, sabe? Então, a história da igreja, né, tem disso. É sacrifício, é luta, privação, né? Eu sou uma pessoa regalada, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu moro aqui, tenho um apartamento espaçoso, eu desfruto de um conforto aí que outros precisam ter um monte de dinheiro para desfrutar o que eu desfruto. Uns troquinhos aí, Deus me deu esse lugar para morar e tô na bênção, né? Fazendo minhas lives, tomando meu tererezinho, né? Isso aí. Compartilhando as coisas que eu aprendi, né? É isso aí. Né? Edson Ferreira, eu não sigo. Eu até pensei em botar aqui na parede o meu WhatsApp criar um grupo aí para se comunicar, para trocar ideia, para falar,
pessoas opinar, pessoas, sei lá, fazer alguma, me questionar alguma coisa, mas no fim eu penso assim que quando vê, vai juntar gente aí que não me interessa, né? Gente, o Espírito Santo se encarrega de fazer, né? Não sei se a minha cidade me assiste, se pessoas de fora, não sei, né? Tô, isso até para mim não é muito importante. Mas se algum americano me assiste, eu vou dizer, esse momento agora, não confia mais em discurso aí nacionalista e os Estados Unidos vai ser a potência que era, e não sei o quê. Acabou essa história de nós somos a nação mais rica do mundo, e porque isso, e porque aquilo, e começar a olhar aí os vídeos aí, né? Oscar e festa tal. O americano é bom de festa, né? A história americana, né? Aqueles países Mississippi, o estado do Mississippi, né? A história, eu li algum livro sobre um pouco o que era no passado, né? O cortejo, a sofisticação, né? E tem gente que se baseia nisso. E eu vou assinar a TV lá e vou ver tal filme, coisa arada, e fica aí, nesse mundo de ilusão, e as ruas americanas cheias de gente ali, mendigo, e tendas de pessoas morando nos carros. O americano tem que cair na real, pessoal. Ele sabe, não? Querer disputar com o chinês. O chinês tem tecnologia, tem robótica, tem tudo. E eles planejam as coisas para vender baratinho. O americano todo orgulhoso vai se sujeitar a trabalhar lá, portanto. Então, na verdade, eu vou dizer bem franco para vocês. Agora, eu admiro. Eu, por exemplo, aqui eu uso muitas ferramentas que os americanos criaram. O Photoshop, eu uso muito. É uma ferramenta para mim muito importante. O CorelDRAW também, eu usava muito, agora não uso porque eu não tenho dinheiro aí para comprar a versão oficial do Corel, né? Que hoje em dia é cobrado, né? Mas eu devo muito aos americanos, coisa que eu aprendi, né? Os artistas americanos, os caricaturistas, os desenhos, a animação americana, enfim, né? O americano ele tem o talento, ele tem né? Dá condição para os americanos, mas esse americano mais querendo ser né? A cereja do bolo, sabe? Olha, eu vou dizer bem franco para vocês, pode ser duro, mas a mulher americana, a grande parte, é uma mulher fútil, uma mulher, sabe, baixo nível, preocupada com a aparência, não sei o que, é uma mulher fútil, né? Não é uma mulher guerreira, não é uma mulher batalhadora, né? Aprendeu lá com Hollywood, uma podridão essa Hollywood, esse fogo que queimou tudo lá, isso aí, permissão de Deus. Né? Essa Hollywood, esses filmes podres. Né? Algum filme que outro que de repente tem algo de fundamento, mas é tudo assim. A vida boa americana, não sei o que, desfrutar,
e navegar, e fazer cruzeiro, passar meses viajando. A mentalidade americana tem que cair por terra, e tem que cair, vai cair. Deus já se, sabe? E outra coisa que eu vou dizer para vocês, na autoridade que Deus me dá, né? Deus está selecionando agora aqueles que pertencem ao rebanho e aqueles que é vassoura, como diz o Uruguai. Vassoura. Deus está separando. Aqui no Brasil, na Alemanha, na Itália, em todo o país, em todo o planeta. O que é de Deus, o que é vassoura. Né? Eu tive batalhas espirituais e tal, intercedendo, e Senhor, por que não dá uma chance? Não... Entendeu? Mas pela palavra, né? Se nós formos olhar pela palavra, é mais ou menos o que eu falei. Aqueles que vão ser resgatados, aquilo que Deus vai rejeitar. Né? Talvez a misericórdia de Deus, a Bíblia diz, tem uma passagem que diz assim, que nada é impossível para Deus. Tenho um amigo meu, era de infância, e ele era perversinho assim, ele gostava de aprontar, né? O carro da mãe dele, ele pegava, batia, volta e meia, fazia uns esquemas, saltava, roubava, cheque sem fundo ele passava, era um diabradinho, né? Como se diz. Usava droga injetável, na época pouca gente se atrevia, mas ele... E por fim ele foi morar em outra cidade aí e tal, a gente se comunicava. Em algum momento nós se comunicamos pela internet. E eu vi que ele gostava de seguir as minhas publicações e tal. E eu cheguei num momento assim e fiz uma pergunta mais... Eu até estou devendo uma visita para ele, né? Preciso visitar ele. Fiz uma pergunta mais íntima, né? Que Deus me deu essa liberdade pela história que nós temos junto, né? E eu perguntei para ele, mas e a fé, como é que tá? E Deus? Perguntei assim, e Deus? E aí a resposta dele é assim, ó, que Deus vai ter misericórdia, não, a palavra dele, Deus vai ter pena dele. Deus vai ter pena dele. E aí, como é que eu vou julgar isso? Como é que eu vou dizer, não, tu tem que ir para a igreja, tu tem que se batizar, tu tem que aceitar Cristo, tu tem que seguir firme, né? É o conceito na mente dele que Deus vai ter pena dele. E aí eu parei, não perguntei mais nada. Entendeu? Como é que eu vou tirar a esperança dele? Eu vou dizer que não, isso é bobagem que ele está pensando. É o que ele pensa. Entendeu? De repente o pastor chega lá, não, mas tá louco, isso é doideira. Completamente fora da realidade. Né? Nós não podemos, né? Querer mudar o modo de pensar da pessoa. Temos que respeitar. Deus vai ter pena dele. Até por um lado, eu considero que é uma posição real. Ele se considera realmente um pecador, uma pessoa que precisa de perdão. Então, né, pessoal? Falar das coisas espirituais não é tão simples assim. Ah, tu lê um versículo lá e sai dele, né?
a palavra sim, tem que ser pregada, né? Os argumentos têm que ser corretos, tudo, pesados. A pessoa tem que ter experiência com Deus, mas a pessoa também não teve os momentos lá que precisou que Deus tivesse pena dela. Teve. Quantas vezes, né, que eu estava lá, falhava e tal, ficava lá um tempo na presença, buscando a Deus, pedindo perdão e etc. Não é? Mas é isso aí, né, pessoal? Tá? Vamos encerrar. Que Deus siga contigo, né? Porque essa do Espírito Santo se afastar da pessoa, essa aí é terrível, né, pessoal? De repente, o Espírito Santo está ali tentando ajudar, tentando converter, tentando convencer, tentando mudar uma realidade, e o cara é cabeça dura e não aceita, e rejeita, e aborrece o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vê, aquela história, né? Largo de mão, né? Cansei. E aí? É terrível, né, pessoal? Se tem retorno, se tem uma possibilidade de conserto, se tem uma possibilidade, uma outra saída, não sei. Mas é uma realidade. Né? Essas mulheres, de repente, né? Carnais, são lindas, deslumbrantes, mas a alma vazia, a mentalidade perversa, está interessada lá na fulana, de repente, ofusca um pouco, né? O brilho dela, essas, né? Gente interessada aí né? na sua posição, na sua hierarquia social, se ela pertence naquele dia isso aí não vai ter valor nenhum. O irmãozinho lá, o pregadorzinho lá, casaquinho todo, né, velho, a biblinha dele debaixo do braço, Deus vai, passa meu filho, vem, tem um lugar aqui reservado, e essa gente vai, né? Pessoal, né? Agora é tempo de ouvir o Espírito Santo falar. É agora. Tomar uma decisão, largar o mundo. Sabe? Não alimentar ideias, né? Se iludir com coisas, né? Vamos encerrar, tá, pessoal? Vamos encerrar. Que Deus te ajude, te dê sabedoria, né? Você também, Edson Ferreira, Deus te ajude também, né? Não sei de onde tu é, mas enfim. Vamos encerrar. Siga firme, né? Não murmure, aceite. De repente Deus te deu lá uma sopinha, né? Um franguinho, né? Amém? Não murmure, né? Isso aí. Vamos encerrar. Que Deus dê sabedoria aos líderes das nações aí, né? Tomar decisões, né? Enfim, que o Espírito Santo nos acompanhe todo dia, né? Até a vinda do Senhor. Depois, aí não sei como é que vai ser. Aí
Eu não posso nem afirmar muito, não quero nem saber. Aí é outra realidade, é outro mundo, não é? Eu estou falando do período da graça, que a pessoa aceita Jesus, se arrepende, é perdoado e desfruta de paz, de, né? Tem que provar para saber, né, pessoal? Vamos encerrar. Fique na paz, que Deus te ajude. Amém. Valeu.